Estamos de volta com Medicina e Saúde e você pode participar. Para isso, você escreve para jornalismo@medicinesaúde.tv.br, enviando sua sugestão ou pergunta. E eu quero aproveitar e mandar um grande abraço para a Andréia Fortes, aqui de Cascavel, que sempre está acompanhando o Medicina e Saúde. Ó, um beijo bem grande meu para você, tá bom, Andréia? Eu estou com o Dr. Mauro Bonato, com a Caroline Donedo e com o Marcos Valério Chornac falando sobre microbiota. E eu quero começar agora o segundo bloco com o Marcos Valério, perguntando se o nosso estilo de vida ele tem mais efeito na microbiota do que a própria genética, Marcos? Vou tentar deixar de uma forma bem simples para o pessoal que está nos assistindo. A genética seria como se fosse uma arma carregada que nós ganhamos quando nascemos. E o estilo de vida é quando você vai puxar o gatilho. Então, você tem uma informação, uma pré-informação, mas aquilo que você fizer durante a sua vida vai fazer a brevidade dela. Entendi. Então, se você tem uma qualidade boa de vida, atividades físicas todas ligadas com alimentação também, você tem uma longevidade maior. E por que isso ocorre geneticamente? Nós temos algumas alterações, e aí entra a questão da palavra microbioma, que além da microbiota, tudo aquilo que gera no ambiente em volta dela. Proteções contra o que se chamava algum tempo atrás, nos anos 90, de radicais livres, que hoje nós usamos o termo metilação, que é o quê? Estruturas que começam a se ligar no DNA e fazer alteração nele. E isso começa a gerar algumas doenças. Então o microbioma está ali para proteger. A partir do momento que você tem um desequilíbrio, essa proteção começa a falhar. E isso pode desencadear diversas doenças. Então o estilo de vida ele tem uma ligação muito própria. E não é só a parte de saúde, às vezes até o de tratamento. Você tem que tomar muito cuidado do que você vai usar de medicação e por quanto tempo você vai usar aquela medicação, porque ela também pode influir nesse desenvolvimento de outras resultado doenças. disso tudo. É isso que o senhor tem estudado, que o senhor tem visto, Dr. Mauro? Então, além da influência genética, né, que as células são modificadas por esses estímulos todos, nós também temos, porque tudo passa pelo sangue, né? Tanto os alimentos como os estímulos dos peptídeos da emoção, que são chamados, né? Que são cortisol, que são adrenalina, noradrenalina, que são o nosso tipo de pensamento, são o nosso tipo de equilíbrio que nós conseguimos, né? Porque nós temos a percepção das coisas na nossa vida, percebemos um monte de coisas e geramos a partir da nossa percepção o pensamento, e o pensamento gera ou preocupação, ansiedade, e aí para trás vai vindo os negativos, ou aquele de, tudo bem, tranquilo, e vou liberar outro tipo de peptídeo. Nesse lado eu libero o cortisol, noradrenalina, que judiam das células, e os outros liberam ocitocina, endorfinas, que nos dão paz, nos equilibram. Então nós temos que ter essa barreira no pensamento de entender quando que nós vamos nos estressar, né? Não devemos estressar para não liberar esses tipos de substâncias que vão gerar, então, alterações no nosso organismo, inclusive na nossa microbiota, porque ela está ligada nos nossos neurônios e há até um eixo cérebro-intestinal, né? Porque quem que não fica preocupado quando está esperando a namorada ou o namorado e a amiga liga, olha, sabe com quem eu vi teu namorado agora? Então libera uma adrenalina. Ou quando você tem uma prova e você o nosso segundo cérebro, você tem lá uma preocupação, que você tem uma prova e aí você fica nervoso e vai para o banheiro. Então, quem não tem aí é a prova de que existe a conexão intestino-cérebro com os nossos pensamentos e com nossos peptídeos da emoção, né, Carol? Na verdade, toda essa relação que o Dr. Marcos colocou e o Dr. Mauro também, do nosso estilo de vida, do nosso comportamental, na verdade, com as reações que o nosso intestino tem, ela é uma coisa já muito definida na literatura. Né? Nós sabemos que o nosso intestino, ele responde às nossas emoções, ele responde à nossa alimentação e ele responde também aos estímulos que nós oferecemos dele com relação à qualidade ou não qualidade de vida.
Então, a gente pode relacionar, por exemplo, as alterações de microbiota com o desenvolvimento de doenças. Então, um paciente que come uma quantidade exagerada de carboidratos, por exemplo, que são muito fermentáveis, e tem um estilo de vida de pouca atividade física, um estresse muito acentuado, são pessoas que podem, por exemplo, desenvolver uma síndrome do intestino irritável, que é uma doença que acontece por uma alteração da microbiota. Certo. Com certeza nós vamos falar sobre isso com mais calma mais para frente. Então é muito importante que as pessoas tenham esse cuidado de saber que, como o Dr. Marcos falou, nós temos uma microbiota intestinal, como ele colocou a questão da nossa arma que já está ali, né, munida de informação, mas que ao longo da vida, se nós não oferecermos uma qualidade de informação, na alimentação, na atividade física, num comportamento adequado com relação às nossas emoções, nós vamos afetar a nossa flora intestinal a ponto dela nos trazer desenvolvimento de doenças. Então, a flora intestinal bem munida de informações pode nos trazer muita qualidade de vida, como, pelo contrário, doenças, né? Tá certo. Eu só Olha, queria reforçar também aqui que nós temos que lembrar que essas alterações que nós estamos falando em microbiota, elas não são de forma aguda. Isso daí é uma coisa que nós pegamos que são anos que leva a essa Pra transformação. constituir, Muitas né? vezes. Não é Em nossas consultas, me corrija, Não não é sei uma se vocês não diarreia estão fazendo aguda, né? isso hoje. Isso mesmo. A nossa pergunta começa, como era o seu estilo de vida na infância? Isso Eu mesmo. começo Você no começa- meu consultório sim. Então, na eu infância. E quero- até mais quero para ouvir trás, mais. como que você nasceu? Foi de Olha- parto olha quanta normal? coisa interessante. Foi de cesárea? eu quero ouvir tudo isso, mas daqui a pouquinho no próximo bloco, tá bom? Fiquem conosco, Medicina e Saúde tem muita informação para você e para sua família. A gente volta em instantes.